a gravação agora da nossa aula. Ok? Então, pessoal, eu coloquei hoje até uma aula que ela fosse uma aula até mais leve e menos pesada em termos de volume de slides, né? Porque ontem a plataforma ela passou por uma instabilidade e a gente não estava conseguindo espelhar para vocês os slides, né? Houve um problema, mas ainda bem que hoje eu consegui. Aí eu alternei um tema, mas aí a gente, dependendo do horário, a gente pode até falar também sobre o outro tema que a gente vai ministrar, certo? Sobre as mordidas cruzadas. Porque eu ia dar numa aula única, mordida cruzada, mordida aberta e a sobremordida. Então, são aulas que são mais pesadas. E, às vezes, pela instabilidade, a gente não conseguia espelhar para vocês, certo? Então, hoje a gente vai falar sobre os mantenedores e sobre os recuperadores de espaço. Eu acredito que vocês, não sei, eu gostaria de saber de vocês, mas eu acredito que vocês já tenham ouvido falar, né? E também já tenham, na disciplina de odontopediatria, eu não sei se foi comentado ou foi conversado com vocês sobre alguma coisa sobre os mantenedores. Alguém pode dizer se isso foi conversado ou não? Ou a importância de manter os espaços, né, de não haver a perda precoce dos elementos dentários? Alguém pode me situar sobre isso? Deixa eu colocar aqui. Pronto, já foi em pediatria. Ok. Então, a gente hoje vai ver de uma forma, né, voltada para a ortodontia, quais são as possibilidades de você trabalhar, né, de você intervir, né, as dificuldades que são encontradas diante posteriormente, um paciente perde precocemente, quais são as consequências daquela perda, né? Então, isso é bom que seja reforçado, e agora vocês já vão ter o quê? Uma visão dentro da ortodontia. Vocês viram dentro da odontopediatria, e agora vocês vão ter mais direcionado, né, com o olhar da ortodontia. Então, vamos lá. Então, aqui, mantenedores de espaço. Como é que a gente pode definir o que são mantenedores de espaço? Né? Então, ó, são aparelhos ortodônticos usados para manter o espaço. Pronto, Bruno está falando aqui, está colocando que essa questão da perda, né? Especialmente em perda precoce de dentes anteriores, para impedir a sobreposição da língua, né? E posteriores, para impedir a perda de espaços para o permanente. Né? Existem muitos fatores envolventes nessas situações, né? Nessas perdas. E aí a gente vai complementar com essa informação que vocês já têm, certo? Então, ó, são aparelhos ortodônticos usados para manter o espaço nas arcadas dentárias por perda precoce de dentes descidos, né? Ou dentes anteriores, como o Bruno falou, ou dentes posteriores. Então, segundo Brauer, ele diz que qual é a importância? Né? Manter suficiente espaço para permitir a erupção do dente permanente. Né? É muito importante que o profissional, né, que o cirurgião dentista, ele tenha essa consciência de orientar os pais ou os responsáveis pela criança quanto a essa importância de manter aquele espaço. Porque o que é que acontece? Eu, pelo menos, particularmente, eu já escutei várias vezes alguns
alguns pais, né, alguns responsáveis, dizerem assim, mas doutora, esse dente não é um dente de leite? Não vai nascer o outro, né? Então, para que fazer um tratamento endodôntico, né? Para que fazer uma pulpotomia? Né? Então, aí a gente tem que ter um embasamento para explicar da importância de manter aquele elemento dentário na arcada, né? E quais as consequências que são geradas pela perda desse dente precocemente. Né? Então, ó, não interferir no processo evolutivo da erupção dos dentes permanentes e o crescimento do processo alveolar. Então, a gente vê o quanto é complexo a perda de um dente precocemente. Outro ponto, prevenir a extrusão do dente antagonista. Né? Porque isso não só acontece quando ocorre perda de dente permanente, né? Que a gente vê com mais frequência. Né? Às vezes a gente observa aquelas coroas, a extensão, né? O diâmetro daquele elemento dentário em altura, o quanto ele já extruiu. Né? Então, é justamente isso. A manutenção vai prevenir essa perda, né, essa extrusão do dente antagonista. Depois, restabelecer a função se a erupção do dente for demorar mais de 6 meses. Né? Então, é muito importante. Às vezes a gente pergunta ao acompanhante da criança, faz tempo que esse elemento dentário foi perdido? Ah, doutora, faz tanto tempo, e até hoje não nasceu. Por quê? Porque a ideia que se tem é que o elemento dentário, se ele não passou por um processo de mobilidade, né, de reabsorção da sua raiz, as pessoas acham, né, pela falta de conhecimento, por serem leigos, que tirando aquele dente que está estragado, né, ou que tem uma fístula, ou tem uma lesão cariosa muito extensa, o dente permanente, logo em seguida, ele vai erupcionar. Né? Muitos acreditam nisso. E a gente sabe que, né, as coisas não funcionam assim. Então, a gente tem que ter esse conhecimento de todo esse processo que acontece. Ok? Então, ó, segundo o Corcaus, que a gente até já falou, né, em aulas passadas, nós já citamos, principalmente quando nós falamos sobre a etiologia das maloclusões, né, nesse processo aqui de mantenedores e recuperadores de espaço, né, ele diz que manter a dimensão mesiodistal. Né, tanto é que, veja, tem essa importância na dentição decídua, e a gente vê isso de forma muito mais acirrada quando o paciente tem uma perda de um elemento dentário permanente, né? Então, aquele fato dele ter perdido, quer dizer, ele não conseguiu manter aquela distância mesiodistal, vão gerar o quê? Consequências. Né? Então, manter a dimensão mesiodistal, manter os movimentos funcionais dos dentes, né? Cumprir a finalidade independente da vontade do paciente, né? Aqui já né, que hoje a gente sabe que a vontade do paciente, né, apesar de ser a criança, mas o responsável, ele vai decidir, definir se realmente ele vai querer que aquele elemento dentário permaneça ali na arcada, né? Você vai explicar todo o processo, a importância de se fazer determinados procedimentos, né? Mas tem situações, né, que né? Eu, há uns 3 meses atrás, mais ou menos, acho que faz mais ou menos isso, eu recebi em meu consultório uma paciente, né, junto com a sua mãe, e a mãe relatou que ia morar em Portugal e que a criança
né, estava com o dente incomodando. Eu fui, examinei, olhei, eu disse, olha, realmente, tem uma cárie muito extensa, é necessário que um tratamento conservador seja realizado, né, faça a remoção de todo aquele tecido cariado, e pelo relato de desconforto, né, que o dente incomodava, né, então a gente já deduzia que já tinha tido um comprometimento a nível da polpa, né, por ali, por aquela extensão toda que se encontrava, e que era necessário intervir, né, e fazer uma pulpotomia ou algum outro tratamento que fosse até uma endo, né? E aí a mãe disse, ah, não, mas eu não tenho tempo, eu vou viajar, isso era numa sexta-feira, eu vou viajar na segunda-feira. Eu disse, e aí? Ela disse, não, eu queria que a senhora extraísse. Aí eu disse, extrair o dente. A menina devia ter uns 6 anos. Eu só olhei esse dente, ainda vai até, né, vai demorar, o premolar dela, ainda expliquei todo o processo. Aí eu só, olha, senhora, eu não vou realizar o procedimento. Né? A senhora fica à vontade para ir para outro profissional. Por quê? Porque a extração, ela vai de encontro a tudo que eu já estudei até hoje. Né? A tudo que eu já estudei de odontopediatria, a tudo que eu já estudei dentro da ortodontia, de realizar essa perda tão precocemente. Então, assim, eu não tenho como conduta realizar o procedimento da extração. Né? Essa é a minha posição diante desse caso. Mas aí a senhora fica à vontade para procurar outro profissional e tudo mais. Né? Eu mesmo me senti bastante aliviada, né? Porque eu extraindo, eu ia ficar com aquilo, né, na minha cabeça, de, poxa, eu tirei o dente, vai ter problema, vai acontecer isso, aquilo, outro, uma série de fatores, né, que a gente já sabe. E aí, ela foi, né, e disse, ah, então tá bom, então eu vou procurar outra pessoa que realize, né, que tenha um pensamento diferente da senhora. Então, ó, aí aqui ele diz, possuir no mínimo 2 bases de sustentação. Né? Como é que esse elemento dentário ele vai se apresentar? Né? Então, é importante você manter todo esse equilíbrio na arcada dentária. Segundo Low, ele diz que o melhor mantenedor de espaço é o dente descido íntegro. Claro, né? Isso é o sonho de todos. Né? Quem é que não deseja que a sua criança tenha todos os elementos dentários, né? E esses elementos dentários sejam rígidos? Né? Todo mundo deseja isso. Então, ele vai e reforça nesse seu pensamento. Segundo Rogenboom, ele diz que a radiografia é imprescindível como meio de diagnóstico. Né? A radiografia é tudo, né? A gente precisa de uma radiografia para poder o quê? Diagnosticar, né? Para uso ou não do mantenedor de espaço, dependendo do estágio de calcificação intra-alveolar do dente permanente. Né? Então, às vezes, uma criança, ela chega sem aquele elemento, né, aquele elemento dentário ausente, é importante que você realize a radiografia periapical, né, e aí você vai ter o quê? Como é que se diz? Você vai dar um diagnóstico, né, de como está o desenvolvimento, né, do sucessor. Né? Será que, como é que está a fase de desenvolvimento, a nível de radicular, os estágios de Nolan? Né? Então, isso aí, através da radiografia, você vai decidir se o dente está próximo da erupção, se já houve uma diminuição do diâmetro mesiodistal daquele espaço, né? Ali presente. Então, é importantíssimo você ter o quê? A radiografia. Então, quanto à classificação, os mantenedores de espaço, eles podem ser fixos ou removíveis. Né?
Aqui na imagem, nós temos um mantenedor de espaço fixo, né? Nós temos o quê? Uma banda, né, metálica, e essa banda você vai selecionar de acordo com o tamanho do dente, né, o dente do paciente, e aí vai fazer todo um trabalho de seleção da banda, de fazer uma moldagem, que a gente chama de moldagem de transferência. Posterior a essa moldagem de transferência, você vai adaptar a banda no interior daquele alginato, né? E preparar aquele modelo, vazar o gesso, para que ele seja encaminhado ao laboratório, né? Inclusive, eu selecionei para vocês um vídeo onde ele mostra passo a passo de como é que a gente realiza todo esse processo. Desde a seleção das bandas ortodônticas, né, até no momento que você vai realizar a instalação e cimentação dessa banda que a gente chama banda alça, desse mantenedor de espaço fixo. Certo? Então, eu selecionei. Aí, como estava com essa instabilidade, eu vou fazer o seguinte: eu vou mandar para o WhatsApp da líder, e a líder vai e repassa para vocês assistirem, tá certo? Porque ele demora um pouquinho mais, aí fica muito pesado. E aí dificulta, né, para vocês, né, dependendo da internet, vocês assistirem no momento, né, todo mundo junto, tá? Então, aqui a gente tem, ó, um mantenedor de espaço fixo, temos, ele já está o quê? Cimentado, não é? Do lado direito, a imagem do lado direito, e a imagem do lado esquerdo é aquilo que foi falado, a importância de você ter o quê? A radiografia, né? Para você saber, será que já está próximo do elemento dentário erupcionar, não é? Quando é que eu vou fazer a remoção dessa banda alça? Então, tudo isso a gente tem que ter uma estimativa de tempo, a gente tem que estar bem orientado. Então, aqui, ó, várias situações, né? Então, nós vemos na imagem central, deixa eu colocar aqui o cursor. Nós temos aqui, ó, nessa imagem, que o paciente perdeu o quê? Os 4 incisivos, né? E aí, tem situações que foram perdidos os 4, né, nessa parte central. Essa aqui a gente vê que foi confeccionada uma prótese removível, né, com 2 elementos. Aqui ao lado, nós vemos que essa prótese, né, esse mantenedor, né, de espaço, porque muitas vezes eles fazem como uma espécie de uma prótese, e aquela prótese vai ter a dupla função, né? Tá mantendo o espaço e tá restabelecendo a estética do paciente. Então, aqui a gente tem, onde o cursor está mostrando, nós temos as bandas, não é? Onde, nessa situação, o mantenedor de espaço é um mantenedor de espaço fixo. O paciente não vai tirar para fazer o quê? A higienização. Vai ficar com ele direto, certo? Agora, já esse aqui, a gente vê, ó, que tem uns grampinhos, tem a questão da resina, tem característica dele ser o quê? Removível. Então, ó, quanto ao material de confecção, eles podem ser metálicos, né? Eles podem ser em acrílico, ou eles podem ser mistos, né? Misto é quando vai ter a resina acrílica acompanhada de grampos de retenção, né? Ou a resina acrílica acompanhada de fio de aço, de níquel e cromo, né? Associados com bandas, como nós vimos, aqueles anéis que ficam nos elementos dentários. Então, a gente vê que os materiais são com características diferentes. E o acrílico é quando ele é todo confeccionado de resina acrílica, não é? E vai funcionar tanto aqui no segmento anterior,
como a parte posterior, né? Aquela questãozinha do palato e tudo mais. Então, aqui, ó. Então, vocês veem, essa imagem que está do lado direito, ele funciona como um mantenedor de espaço. Ele é um mantenedor de espaço. Mas aí a gente chama de arco lingual de Nance. Né? Esse arco lingual de Nance, ele tem várias funções. E essa função, ela está funcionando também, como a gente diz, como uma ancoragem. Ou seja, está ancorando o elemento dentário molar, ele está fazendo o papel de quê? De uma âncora. Ele está impedindo, né, esse arco impede que o elemento dentário ele se desloque. Então, ele tem uma função aí, né, tem um arco lingual, tem uma função de ancoragem e, consequentemente, tem uma função de mantenedor de espaço, certo? A imagem do lado esquerdo, aqui, vocês veem que existe a presença da resina acrílica, não é? Existe a presença de elementos dentários, quer dizer, dentes de estoque, que foram colocados justamente para impedir o processo o quê? De extrusão dos dentes superiores, né? Dos dentes superiores. Então, existem várias possibilidades. Então, tem os dentes, tem os grampos de retenção, né? Nos molares, vocês observem aqui, grampos de retenção nos molares. A gente vê que o grampo de retenção, onde eu estou com o cursor em cima, ele tem um aspecto de ser um grampo o quê? Circunferencial. E o do lado oposto, como um grampo de Adams. Ok? Então, existem várias formas de você realizar. Então, aqui, ó, nessa imagem do lado superior direito, a gente vê o quê? Vê que ele está o quê? Cimentado. Não é? Existem os elementos dentários, né? E os dentes estão o quê? Sendo utilizados, né? Os laterais estão servindo como um apoio. Né? O apoio, a gente foi ali e fez o quê? Foi feita a cimentação. Né? Então, essa cimentação, né? Na cimentação existe o quê? A presença dos dois elementos dentários. Aqui, e os laterais, eles funcionam como o suporte, né? Os pilares, assim dizendo. Né? Então, aqui, ó, tem o paciente sem os dentinhos, na parte frontal, o modelo, né? O modelo de trabalho, que a gente chama, com os dois dentes, e contendo a área de retenção nos incisivos laterais. E aqui, no momento da instalação do mantenedor de espaço fixo. Então, quanto à localização, né, eles podem ser localizados tanto na maxila quanto na mandíbula, certo? Então, eles podem ser na maxila, na região anterior, na região posterior, né? Às vezes ocorre só uma perda de um elemento dentário, às vezes ocorre a perda dos 4 molares descidos, né? Ficando, a gente vê, eu já vi muitas situações do paciente ter apenas os molares, os primeiros molares permanentes, né? Não tem mais os molares descidos. E na mandíbula, da mesma forma, tanto no segmento anterior como no posterior, unilateral e bilateral. Então, quanto ao funcionamento, né? Então, ele pode ser uma barra fixa, né? Ou uma barra articulada, né? Aquilo que eu falei, que tem os anéis, tem os fios, e aí tem o quê? Os elementos dentários, né? No caso, os dentes de estoque, que estão aderidos a esse fio. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, nós temos o arco, né? O arco lingual, aqui, nesse onde o cursor está aparecendo, né? Tem situações também que o meu paciente, ele pode ter perdido os molares descidos,
e ele apresente uma mordida aberta. Então, eu posso fazer aquilo que a gente diz, um aparelho 2 em 1, com a dupla função. Ele vai dar uma estabilidade, uma ancoragem, e ao mesmo tempo ele vai ter o quê? Uma grade impedidora de língua. Isso pode ser feito, certo? Aqui outra situação, do lado inferior direito, isso é uma barra transpalatina, né, fixa, associado com uma grade impedidora de língua. E na outra situação, nós vemos o quê? Uma barra transpalatina. Ela é transpalatina porque ela atravessa o palato de um lado ao outro. Então, eu também posso colocar uma barra transpalatina para evitar, né, que os meus molares permanentes, eles se desloquem, eles mesializem. Então, nós temos os mantenedores de espaço, que nós falamos, que podem ser fixos, que podem ser removíveis, que podem ser unilaterais, que podem ser bilaterais, né, que pode ser na maxila, pode ser na mandíbula, quer dizer, várias possibilidades, várias situações, né? Existem também mantenedores de espaço que no local onde houve a perda do dente, não é colocado um dente de estoque, e sim é colocado a resina acrílica ali, para preencher aquele espaço, né? Então, ali está funcionando como um mantenedor de espaço. E o dente antagonista, quando ocluir, vai bater o quê? Naquela resina que encontra-se na área contrária da sua perda, ok? Então, aqui, ó, recuperadores de espaço. Vou tomar uma aguinha. Então, aqui, recuperadores de espaço. Quando é que a gente usa um recuperador de espaço? O nome já está dizendo, né? Quando a gente já perdeu o espaço, quando já houve uma mesialização do elemento dentário, quando já houve uma inclinação do elemento dentário. Então, é quando a gente usa esses dispositivos para reverter uma situação negativa. Ok? Então, aqui, ó, recuperadores de espaço, vocês observam que é um aparelho todo confeccionado com a resina acrílica autopolimerizável, né? E que possui grampos de retenção nos molares, né? Isso aqui é o que a gente chama de grampo circunferencial, né? Inclusive, nós vamos fazer na nossa prática, nós vamos confeccionar esse grampo circunferencial. Ele também possui um arco de Hawley, né, que é esse arco que passa pela face vestibular dos dentes anteriores superiores. Isso nós também vamos confeccionar, né? E ele possui aqui, para recuperação de espaço, grampos que possuem helicoides, que inclusive vocês fizeram, né? E esses helicoides, nesse caso, eles estão funcionando para o quê? Recuperar aquele espaço, para poder deslocar o elemento dentário e manter aquele espaço para a erupção do dente permanente. Então, aqui vocês estão vendo, ó, o arco de Hawley, que eu estou passando o cursor, vocês estão vendo grampos, né, com helicoides, né, que vão recuperar aquele espaço e possuem helicoides, e também estão vendo grampos circunferenciais, que são grampos de retenção. Então, aqui nós já temos uma situação em que a imagem do lado esquerdo, né, que vocês veem, a gente já detecta que houve uma perda precoce de um dente descido. E essa perda precoce do dente descido ocasionou o quê? Uma mesialização do molar, né? Primeiro molar permanente. E aí foi programado fazer o quê? Uma recuperação daquele espaço para que o segundo premolar ele tenha espaço, tenha dimensão
mesiodistais suficientes para que ele erupcione, ok? Então, aqui, ó, vocês veem que esse recuperador de espaço, ele já veio com outras características, né? Observem que aqui, do lado direito, né, imagem do lado direito, ele possui uma área metálica. Essa área metálica que vocês estão visualizando, nada mais é do que um distalizador, né, que ele é semelhante a um parafuso expansor. Só que, quando a gente começa a fazer a ativação da chave, ele, ao invés de abrir assim, né, alargar de maneira similar, tanto do lado direito como do lado esquerdo, ele só vai se mover de um lado. Então, ele é o quê? Um expansor unilateral, ou a gente diz um distalizador. Então, à medida que você vai virando a chave, ele só vai afastando de um lado. Justamente o lado que você vai querer o quê? Recuperar o espaço. Certo? Então, esse aqui, ele possui essas características. Então, aqui, tem um grampozinho aqui, ó, um grampo de retenção em C, que foi colocado. Tem também outro grampo de retenção em C na região do canino, né? E tem outro grampo de retenção em C na região do molar. E aí a gente vê que tem um corte da resina acrílica, que é justamente, à medida que você for girando a chave, ele vai levando o elemento dentário, ele vai empurrando aquele elemento dentário, ele vai distalizando. Okay? E aí o espaço, ele começa a surgir. Esses aparelhinhos são assim, são excelentes. Eu já coloquei em alguns pacientes e tive bons resultados. Tem uma resposta muito boa. Então, aqui, ó, os parafusos expansores, né? Esse escrito Morelli é a empresa que fabrica, né? Uma empresa nacional que fabrica materiais ortodônticos. E aí ela tem o quê, ó? Vários tipos, vários tamanhos, né? Às vezes você pede um aparelho expansor, que ele faz abertura simultânea. Você encontra de 6, de 7, de 9, de 11, de 13 milímetros, tá? E tem também os que a gente chama de distalizadores. Também tem os seus tamanhos variados, ok? Pessoal, até aí tá tranquilo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Então, vamos adiante. Então, aqui, ó, nós temos um aparelho, uma placa removível, né? Temos uma placa removível. E pronto, então vamos em frente. Nós temos um aparelho removível, né, onde a resina acrílica, ela é azul, né? Na ortodontia, a gente encontra cores diversas. Né? Você pode fazer o aparelho, né? Você pode confeccionar, você pode pedir para que o laboratório confeccione determinado aparelho, ou que ele tenha resina acrílica colorida, ou azul, ou rosa, ou incolor. Né? Às vezes a gente pergunta ao paciente, você vai querer que seu aparelho seja de que cor? Isso já é um certo estímulo que é dado. Né? Vai querer que tenha figuras, gravuras ou não. Então, aqui, ó, tem o aparelho, a chavezinha para realizar o quê? A ativação. E a gente vê que aqui nessa região, que eu estou colocando o cursor em cima, existe uma seta. Essa seta, ela é indicativa da direção que você vai girar a chave, certo? Se a seta ficar voltada para frente, então o movimento que você vai fazer é colocar no orifício do parafuso e girar em direção anterior. Se a seta ficar voltada para trás, então você coloca aqui, deixa eu ver aqui,
e vai girar para trás, certo? Então, a seta, ela indica a direção em que você vai fazer a ativação do aparelho. Isso aqui ao lado, né, tem um orifício e essa ponta é a chave que realiza a ativação. Então, é de níquel e cromo, né, de aço, ela é bem resistente. E vocês observem que na pontinha dela tem uma estrutura mais larga e depois continua fina. Veja se vocês observam aqui, onde eu estou mostrando o cursor. Isso nada mais é que, no momento que você coloca no orifício, né, ela vai o quê? Ela vai travar. Se ela não tivesse essa largura, a chave, ela transpassaria, né? E poderia o quê? Dependendo do tipo de aparelho, poderia o quê? Machucar o palato, se no caso o aparelho fosse um aparelho cimentado na cavidade bucal do paciente. Então, apesar de ser utilizado, nesse caso, removível, né? Então, tira o aparelho, faz a ativação, a chave dele também tem esse dispositivo, né? A gente diz que é um dispositivo de segurança, né? Para não ocasionar nenhum problema, não machucar a mucosa e tudo mais. Então, existe essa espessura mais larga. Quando a gente fala da remoção dos mantenedores, né, a gente vai, observa, vê a necessidade daquele paciente de fazer uso de um mantenedor de espaço, mas é importante que a gente acompanhe aquele processo, né? Uma vez você colocada um mantenedor de espaço fixo, você não vai colocar e vai deixar. Um removível, coloca e deixa. Não, tem que ter todo aquele acompanhamento para que tudo transcorra bem. Né? Então, aqui, o que é que ele diz? Não podem permanecer na arcada dentária além do tempo que estaria o dente descido substituído. Então, uma vez colocado o aparelho, tem que ter o quê? Um acompanhamento. Né? Isso é importante a pessoa frisar bastante junto aos responsáveis, certo? Depois, assim que o dente permanente irromper na mucosa, o mantenedor de espaço deverá ser removido. Né? Ele não já manteve o espaço? Né? Você não já recuperou aquele espaço? Então, a partir do momento que o dente começar a erupcionar, retira aquele aparelho, retira aquela banda alça. Né? Aquele aparelho, ele já cumpriu com a sua função. Então, é o momento de você retirá-lo, certo? Então, dentro das conclusões, a gente diz que a presença dos molares descidos até a época da esfoliação é importante para que a migração dos molares permanentes, ela ocorra de maneira normal. Né? Então, os molares descidos estão ali, né? Então, a gente sabe que tudo ali está acontecendo, tem o seu propósito. Então, a presença dos molares até a época da esfoliação é importante. Por quê? Porque os primeiros molares permanentes, eles vão seguir de guia, né? Eles vão ser guiados pelos molares descidos. Se a partir do momento que o primeiro molar ele vai erupcionar, ele não tem quem guie para onde ele vai, né? Onde é que ele vai ficar? Ele vai ficar em qualquer lugar, né? Aí, geralmente, quando erupciona, olha, processo de inclinação, né? A perda precoce dos molares descidos pode ser causa determinante de maloclusão. Pronto, perdeu o molar descido, vão ter o quê? Outras consequências. Quando não houver possibilidade de aproveitamento clínico dos molares descidos, deve-se, após a extração, quando ele diz aproveitamento clínico, é você restaurar, é você fazer a pulpotomia, é você fazer uma endodontia, não é? Às vezes, muitas situações, tem profissionais
que mantém apenas a porção radicular, né? Faz todo o processo, conserva aquela raiz, né? Sepulta e por cima coloca um mantenedorzinho de espaço, não é? Quer dizer, ali, né, entre as questões da estética também, né? E ali aquela raiz, ela está ali presente para que favorecer a erupção posteriormente do dente permanente. Então, quando não houver possibilidade de aproveitamento clínico dos molares descidos, deve-se, após a extração, controlar clinicamente o caso e, se necessário, manter os espaços relativos dos dentes descidos extraídos, ok? A seleção do mantenedor de espaço deve ser feita em face de cada caso, procurando aparelhos que apresentem o maior número possível de requisitos desejáveis para bem cumprir suas funções. Ou seja, você pode colocar um mantenedor de espaço, mas você pode agregar aquele mantenedor de espaço outras possibilidades, certo? Então, às vezes, como eu falei, o paciente perdeu recentemente o molar, e aí eu posso confeccionar uma grade impedidora de língua para manter aquele espaço e, ao mesmo tempo, eu estou sendo beneficiada por uma outra função daquele aparelho, certo? Então, em face de cada caso, os casos, eles são o quê? Eles são individualizados. Não é? Quando a gente recebe o paciente, não chega tudo igual. Não, não chega. Um perdeu do lado direito, o outro perdeu do lado esquerdo, o outro perdeu na parte inferior, o outro perdeu, entendeu? Parte inferior esquerda, um perdeu um, o outro perdeu 2 elementos dentários, o outro perdeu 8 elementos, né? Então, são situações próprias de cada paciente. Então, é importante que se faça o quê? Um planejamento diante daquele caso. Dada a grande importância que tem os tratamentos preventivos e sendo os mantenedores de espaço uma forma de prevenção, eles tornam-se indispensáveis na odontopediatria atualizada, ok? Aí eu queria saber de vocês. Vocês viram, foi mostrado para vocês algum mantenedor de espaço? O que foi que vocês viram? Ou não tiveram, assim, nem... Assim, viram que eu falo nos livros, algum artigo que a professora passou para vocês? Teve isso ou foi mais um embasamento teórico mostrando da importância? Ah, falou só da existência, né? Da existência deles. Ok. Hoje a gente, né, a ortodontia vem aí e aprofunda. Ok, Bruno. Eu pesquisei um artigo científico bem interessante, fácil, não é? Tudo que a gente falou, quando vocês forem ler o artigo científico, vocês vão ver que vocês vão conseguir assimilar super bem, né? Porque o que a gente explicou aqui, vocês vão conseguir, no artigo, interpretar de uma maneira bem clara. Então, mantenedores de espaço e sua aplicação clínica. Aí vou mostrar as diferenças, mostrar alguns casos clínicos. Então, é bem interessante, tá? Então, vocês entram lá no Google Acadêmico, colocam mantenedores de espaço e vai estar lá para vocês imprimirem, né? Quem quiser imprimir, quem não quiser, faz o download e deixa para fazer a leitura, certo? Mas é muito interessante. Porque no livro de Veline, que eu indiquei para vocês, eu acredito que não tenha especificamente falando sobre mantenedores de espaço, ok? Então, é bem interessante esse artigo. Eu consegui colocar um vídeo, como eu disse a vocês, para ter uma ideia, né, do quais os movimentos que acontecem diante da perda do elemento dentário. Né? Então, aqui é um vídeo rápido. Aqui no lado, deixa eu ver se eu vou conseguir clicar.
Vocês observem que do lado inferior direito vai ter uma setinha, tá? Vocês cliquem aí também, tá certo? Eu vou clicar aqui no meu, tentem clicar no de vocês. É bem interessante, é simples, é bem interessante o vídeo. Vocês conseguiram visualizar o vídeo? Certo, acho que dá para o celular, né? Maísa disse que conseguiu visualizar. Aí eu gostaria de saber, a líder da turma, Milena, ela está presente? Porque eu estou aqui com um vídeo que é. Deixa eu ver se Milena está presente. Né? Vocês podem assistir, como a aula fica gravada, vocês podem assistir várias vezes. E aí vocês observaram que o diâmetro mesiodistal que existia no momento em que houve a perda, ele era o quê? Semelhante, né, ao que seria necessário na região anterior do premolar. A partir do momento que o tempo foi passando, houve o quê? Uma perda. Tanto é que essa perda do diâmetro mesiodistal, eles colocam de uma coloração o quê? Vermelha, para chamar a atenção, né? Diferente da dimensão, né, do diâmetro existente na arcada inferior. Então, isso aí gera uma necessidade, né, quando isso acontece, de você recuperar aquele espaço, certo? Eu estou aqui com o vídeo passo a passo da cimentação da banda alça. É bem interessante, né? Eu ia colocar na aula, mas só que é um vídeo mais pesado. E às vezes, quando a gente coloca um vídeo mais pesadinho, não se repetiu aqui. Quando a gente coloca um vídeo mais pesado, a gente não consegue abrir, né? Vocês não conseguem visualizar. Micaele está na aula. Micaele, está na aula. Pronto. Dá um oi, Micaele, que eu vou enviar agora para você o vídeo e eu queria que vocês assistissem, né? E depois a gente faz as observações. Certo, Micaele? Eu vou mandar agora. Aí você envia pelo WhatsApp para o pessoal. Deixa eu colocar aqui, Micaele. E aí, quando. Pronto, já enviei. E aí, quando vocês receberem, repassar, vocês sinalizam que aí a gente assiste na mesma hora, porque aí fica mais fácil. Quando repassar e quem receber, dá o ok. Aí a gente assiste, que é bem interessante esse vídeo. Aí as dúvidas que vocês tiverem sobre o passo a passo da cimentação, aí vocês me perguntam e aí eu já vou explicando. Tá certo? Quando alguém receber, dá ok e começa a assistir. Que aí a gente assiste junto.
Pronto, então vamos assistir, né? Agora eu vou ativar aqui o meu. Pronto, vamos começar junto. Quando terminarem, sinalizem, tá? E aí, terminaram? Pronto, então, a gente pode fazer o seguinte, assistir novamente, e aí a gente vai fazendo os comentários a respeito do processo, né? Que inclusive Maísa disse que é trabalhoso. É todo um processo. Na ortodontia, aquilo que a gente vai fazer, principalmente aparelhos que sejam fixados, a gente faz todo esse processo, né? Se for uma barra transpalatina fixa, a gente tem que fazer modagem de transferência, né? Aqui a gente vê de um lado
mas no outro a gente bota 2 bandas, né? Então, tanto de um lado como do outro, a gente vai fazer a seleção dos anéis, né? A gente faz a moldagem, a gente tem a fixação dessa banda para não ter o deslocamento, vaza o gesso, prepara aquele modelo para enviar para o laboratório, caso você não realize a confecção do aparelho, certo? Então, aqui, ó, deixa eu voltar aqui. Vamos passar novamente aqui para fazer uns comentários. Pronto, aqui, ó. Profilaxia, né? De preferência, a gente faz, nos casos, com pedra-pomes, com água, tá? A gente evita de fazer com as pastas profiláticas, né? Nesses casos, assim, se for para fazer uma profilaxia, para fazer uma seleção de uma banda, uma coisa ou outra, mas no momento que você for fazer a cimentação, de preferência com a pedra-pomas, certo? E a água, porque os outros componentes têm a questão oleosa e tudo mais, certo? Então, pasta profilática, pedra-pomes, aí vocês veem uma caixinha onde diz seleção das bandas, né? Então, o ortodontista, ele possui 2 caixas dessas bandas, né? As bandas que são utilizadas na arcada superior e as bandas que são utilizadas na arcada inferior. E cada banda, ou cada anel, como também é chamado, ele possui o quê? Diâmetros diferentes. Por isso que a caixinha é cheia. Por quê? Porque ela tem várias numerações. Eles variam de acordo com o fabricante. Mas as mais comuns, que é da Morelli, então ela tem 28, 28,5, 29, 29,5, 30, 30,5, entendeu? Até chegar no 42. Então, são diâmetros diferentes. O 28 é o menor diâmetro e o 42 é o que tem o maior diâmetro, certo? Então, isso a gente tem tanto para a arcada superior quanto para a arcada inferior. Aí faz a prova, né, para saber se aquele anelzinho ele vai dar, se ele está bem adaptado, se ele não está, né? Se você precisa colocar um menor para prender, né, em torno do elemento dentário, senão vai sair, certo? Aí aqui diz, adaptação da banda. A gente usa na escrita tem, uns falam calcador e outros falam acalcador, certo? Que é o quê? Um instrumental que a gente vai pedir para o paciente morder. No momento que ele morde, a banda ela vai, vamos supor, diminuir seu tamanho, né? E vai começar a se adaptar em torno do elemento dentário, certo? Então, a gente pede para o paciente morder, ele vai mordendo e essa banda vai no sentido cérvico-oclusal, certo? Até se adaptar. Então, ele diz até a parte da crista marginal. Quando a gente coloca essas bandas, né, a gente tem que fazer uma observação especial. E que observação é essa? Geralmente, quando a banda entra em contato com a gengiva, tem área de isquemia. E aí a gente tem que ver se aquela isquemia, ela vai ser transitória, né? Em pouco tempo depois, aquela isquemia, ela deixa de existir. Ou ela vai ser uma isquemia que ela vai perdurar, né? Então, quando isso acontece, a gente tem que fazer o quê? Desgaste naquela banda, né? Para que esse tecido, ele não sofra, né? Não fique com essa área isquêmica que é prejudicial, não é ao tecido gengival. Então, aqui, ó, a isquemia que é transitória, ela desaparece. A que não é transitória, ela permanece, certo? Então, você pega um disco, uma peça reta, vai fazendo desgaste na parte metálica e depois você vai provar de novo para ver se ficou bom. Aí, para adaptar, aqui aparece um calcador, né? Que a gente chama. Tem o calcador que ele morde e tem um adaptador que é chamado de rabo de peixe.
certo? Então, quando a gente vai trabalhar com esse adaptador rabo de peixe, a gente tem que ter muito cuidado para que ele não escorregue da mão da gente e machuque, corte os tecidos, tá? Então, você ajeita, adapta e ainda tem um alicate que você vai fazendo o contorno ali em torno da banda para que ele abrace melhor o elemento dentário. Então, aqui ele usou o alicate 442, que é uma possibilidade. Aí, coloca a banda no dente para provar, tá tudo ok. Tá bem adaptada. E aí, você vai fazer o quê? O que a gente chama de moldagem de transferência. Vai moldar o paciente, né? Com a banda no dente, tá? A banda tá no dente. Aí, você prepara o material e molda, certo? A banda faz a moldagem com o anel, com a banda no elemento dentário. Aí seleciona a moldeira, manipula o alginato e aí faz a moldagem. Aí remove a moldagem e vai ter que remover o quê? A banda, né? O anel que tá no dente e a gente vai colocar na posição correta no alginato, certo? Aí a gente seca direitinho, né? E aí ele disse o seguinte: quando você pegar o alginato, coloca o anelzinho, você vai secar e vai colocar 2 pinguinhos de Super Bonder na mesial e na distal do alginato. Aí, mas para quê, professora? Para colar isso, para colar. E no momento em que estiver vazando o gesso, não pode, assim, bater. Por quê? Porque vai haver o quê? Um deslocamento. E a gente colocando a Super Bond, ou a gente prendendo com os fiozinhos, pedaço de fio metálico, né? E lá que diz que pode ser até um grampo, né? De grampeador. Então, vai melhorar o quê? Vai evitar o deslocamento, certo? Ó, aqui ele fala grampeador, porque você vai fazer uma cruzinha, vai prender para que a banda não se desloque, tá? Vaza o gesso, pode ser gesso pedra, certo? Tipo 2, né? Aí, se o paciente não tiver o dente, nenhum dente vizinho, não precisa botar elástico separador. Agora, se ele tiver, né? Se for outro dente que foi perdido o primeiro molar, aí você tem que botar o elástico separador, porque senão a banda não vai entrar não depois. Aí aqui tem a prova do mantenedor. Adapta a banda. Faz a profilaxia de novo, prepara o dente, né? Limpa ele todo direitinho. Para poder adaptar o mantenedor de espaço. E o cimento que a gente usa é o cimento ionômero de vidro, tá? E aí as proporções, ele diz aqui que é 1 para 1, mas aí essas proporções elas variam de acordo com o fabricante, certo? Então, ó, aplicar na cervical da banda, adaptar, aí usa de novo o calcador, usa o adaptador rabo de peixe, limpa tudo, né? Remove o excesso e o paciente está pronto para, como é que se diz? Fazer uso do seu mantenedor. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Teve alguma coisa que vocês ficaram com dúvida nesse processo de construção da banda alça? Um vídeo, assim, fica bem mais prático, não é? De vocês assimilarem. E aí, alguém gostaria de acrescentar algo mais? Bem, como ninguém se manifestou, eu acredito que está tudo tranquilo, né? Pronto, pessoal, então a gente conclui hoje, né, esse assunto. Eu vou colocar aqui
na programação. Se é comum fazer, veja só, na ortodontia, Bruno, existem várias possibilidades, existem vários caminhos que você chega ao mesmo lugar, né? E você pode fazer essa banda alça, você pode fazer a moldagem e pedir para confeccionar um mantenedor de espaço em acrílico, como nós vimos, entendeu? Só que é importante que faça a descrição do trabalho que você deseja fazer. O que é que você quer? Né? Então, você vai explicar para o laboratório o que é que você deseja que seja feito. Então, tem a banda alça que vocês acharam mais trabalhosa, mas você pode fazer a moldagem do seu paciente, enviar para o laboratório e dizer se quer que aquele mantenedor de espaço tenha dente de estoque, se você não deseja, se na região onde existe a ausência do elemento dentário, você deseja apenas que tenha resina acrílica, né, mantendo de um lado ao outro do dente. Então, você vai fazer a descrição, aquilo que você se identifica, né, aquilo que a sua experiência mostrou, que você acha que é eficaz, né, para manter aquele espaço, certo? Se o seu vai ser fixo, né? Então, se for fixo, tiver banda, você tem que fazer todo esse processo de moldagem de transferência. Tem um slide aqui, ó, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês, que tem um mantenedor de espaço que ele é fixo. E aí, houve o quê? A necessidade, deixa eu ver onde foi que... Pronto, aqui, esse aqui, ó, nesse slide. Observe que tem as duas bandas, tá vendo? Então, esse foi um caso que foi necessário fazer a moldagem de transferência. Todo o processo de selecionar as bandas, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Foi para o laboratório e aí, ó, os dentes de estoque, né, presos aos grampos. Como também você pode moldar e o mantenedor de espaço ser feito uma prótese removível, né, com a resina no palato e tudo mais. A pessoal chama pererequinha, né, que diz, não, aquilo é uma pererequinha. E aqui a gente vê, ó, que é um mantenedor de espaço fixo, né? Então, radiograficamente, a gente observa o desenvolvimento do elemento. Então, existem várias formas. Vai de acordo com você também analisar se aquele seu paciente, ele é um paciente que é, como é que a gente, disciplinado. Se você fizer uma removível, porque tem criança que se sente muito feia, certo? Sem os dentes, faltando os incisivos, acha feia, às vezes não quer sorrir, né? Olha, doutora, depois que tirou os dentes, fulaninha, toda vez que vai rir, coloca a mão na boca. Por quê? Porque perdeu e fica feio. Né? Então, quando a gente se depara numa situação dessa, tem criança que coloca a prótese, fica felicíssima. Né? Já tem outros, não, que são mais resistentes, que aí tem que fazer uso de um mantenedor de espaço fixo, certo? Porque senão vai ficar tirando e tudo mais. Ok? Mais alguma pergunta, pessoal? Podem ativar o áudio também, se quiserem. Certo? Eu estou aqui observando a nossa programação, tá? Então, eu gostaria, deixa eu finalizar aqui a nossa gravação, para a gente ajustar alguns pontos, certo? Que eu gostaria de conversar com vocês.